Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni, você está aqui no canal Yoga Bhavani, Yoga Vida e Consciência. E o vídeo de hoje é mais um React. Eu vou estar reagindo ao conteúdo produzido pelo Fábio Erelin. Deixa eu ver se eu falei o nome correto. É isso aí, Fábio Erelin. O título do vídeo é Os Hologramas dos Senhores do Karma. E o canal é Educação Consciencial. Esse é um tema, né, o karma, que eu gosto demais, faz parte de todos os estudos, das práticas que eu já faço há mais de 25 anos, né? Pelo menos nessa encarnação, são mais de 25 anos de experiência na lida com temas como yoga, Vedanta, Tantra e o karma faz parte de todos esses temas. Então, foi isso que me atraiu a fazer essa reação aqui com vocês, né? Para vocês. E assim, eu não conheço o canal, então não sei qual que é a pegada, qual que é a linha, né? Então estou curioso para saber o que o Fábio vai falar. Mas antes de entrar no conteúdo em si, eu tenho que pedir aquilo que todo canal de YouTube precisa para sobreviver, que é você deixar o seu like, isso ajuda demais. Você se inscrever se você não é inscrito. E se você já é inscrito, acabou de se inscrever, coloca lá ativar todas as notificações, tá? Porque muitas vezes o YouTube, apesar de você ter colocado ali todas as notificações, o YouTube pode vacilar e não entregar essas notificações. Então, para você não perder nenhum conteúdo mesmo, você pode me seguir lá no Instagram. Aí, nesse novo layout aqui que eu estou estreando no vídeo de hoje, tem ali o @enkimingrone. Você me segue lá, que lá eu vou estar postando sempre os avisos quando sair vídeo novo, quando vai ter live, né? Eu troco figurinhas pelos stories. Então, me segue lá também, tá joia? Outra coisa importante é você agora pode se tornar membro do canal. Você pode apoiar financeiramente, se você puder e quiser, o meu trabalho, tá joia? Então tem aí o botão de membros, né? Se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever e vai se tornar membro do canal se você quiser, tá joia? E também você pode fazer alguma doação esporádica, né, no valor que você quiser, através do QR Code que está aí na tela, ou então da chave Pix que está aí, pixdoenque@gmail.com, tá joia? Se você quiser fazer um curso de meditação que é diferente, com certeza diferente da maioria daqueles que existem na internet, tem aí na descrição do vídeo o link para o meu curso de meditação que vai além de te entregar uma ou duas técnicas. É um curso que te dá a oportunidade de entender as estruturas que constituem a mente, como é que as nossas emoções atuam sobre as estruturas, como é que a gente vai construindo uma sensação de realidade, tá? Então, após a gente entender como é que essas estruturas funcionam, a gente fica com mais clareza sobre o que é o processo meditativo. E aí eu vou explicando os processos, tudo, em como eles vão se efetivando. Tem lá aula sobre os chakras, falo também de alimentação, né, se isso influencia ou não, tá joia? Dicas de como praticar, frequência, tá tudo lá no curso. Então, se você quiser aprofundar os estudos, aí na descrição do vídeo tem o link para você fazer o curso de meditação. Tá joia? Então chega de enrolação, chega de jabá. Vamos lá para o conteúdo do Fábio, que eu estou curioso para ver o que ele diz. Lembro aqui que o React é sobre o conteúdo, não é sobre a pessoa, tá joia? Sempre que necessário, eu vou dar pause, vou dar o meu comentário, vou dar uma contribuída aí com o assunto. Então, bora lá. Os Senhores do Karma. Então vamos ver aqui os principais pontos, só para a gente relembrar, né, do texto do Cameron Day. Vou falar agora do segundo item que ele comenta, que é a transferência kármica. A transferência kármica seria o segundo passo, né? Então até o Cameron Day fala que se o conteúdo da vida do indivíduo, as feridas não curadas e tudo mais, os desejos não realizados, veja bem, você pode voltar a ser rico nessa encarnação, se dar bem e tal, falar aquilo que você quer ouvir, né? E quem disse que vai acontecer? Você volta para cá, sua memória é apagada. Eles podem te pôr em qualquer lugar. O que Primeira intervenção, bem rapidinha, já logo no início do vídeo, não esperava que seria assim, mas vamos lá.
sobre a questão dos processos reencarnatórios aí. Nesses meus mais de 25 anos de experiência, uma das coisas que eu mais fiz nessa encarnação aqui, nas minhas experiências fora do corpo, foi atuar sobre os processos de reencarnação e de desencarne. Eu até brinco e digo que eu trabalhei muito, fiquei craque em amarrar e cortar cordão de prata, né? Dar o laço para que o espírito fique ligado ao corpo material e ajudar nos processos de desencarne quando necessário. Então, de todas as minhas andanças, de tudo aquilo que eu já pude experimentar nessa encarnação, nesses meus mais de 25 anos de experiência, e isso não significa que seja uma verdade absoluta, é só que a minha experiência, eu posso dizer a vocês que parte daquilo que o Fábio colocou, né, como sendo dito pelo autor, que agora me foge o nome, parte tá correto, tá? No sentido de que são os nossos, entre aspas, desejos que vão nos impulsionar para uma nova encarnação. Mas não é tão simples assim. Nós temos, ao longo das nossas dinâmicas práticas do dia a dia, um sem número de relações com objetos, com pessoas, com pensamentos. E essas relações, elas essencialmente são relações emocionais. Elas têm um pulso emocional que as caracterizam, tá? Então, essas relações, elas acabam gerando em nós, estou falando de forma bem simplista, bem rasa, eu sei que o assunto requer aí um aprofundamento, mas eu não quero tornar esse vídeo aqui muito longo, mas vamos lá. Essas relações, elas vão gerar em nós ou uma sensação de preenchimento, tá? Ou uma sensação de fragmentação ou de esvaziamento. Então, quando a gente se relaciona com um objeto, sei lá, com a roupa que a gente comprou, isso vai nos trazer, talvez, uma sensação de preenchimento ou não, uma sensação de esvaziamento. Por exemplo, se você acabou de comprar roupa porque você estava ali, né, com a sensação de necessidade, ou às vezes a necessidade em si, aquela roupa vai te trazer uma sensação de preenchimento emocional. Você vai ficar, de uma certa forma, preenchido, com uma sensação de que você está um pouco mais ciente de si mesmo, mas não do si mesmo real, né? Eu quero dizer assim, você vai estar mais, digamos, integrado à sua personalidade, à sensação do seu corpo, ok? Quando porventura a roupa estraga, você suja, ela rasga ou enfim, aquela mesma experiência com o mesmo objeto vai te trazer uma sensação de esvaziamento. Você vai se sentir, de uma certa forma, menos potente. Tá falando de forma bem simplista, rasa aqui. Então a gente tem essas dinâmicas, seja com objetos, coisas, com pessoas, com ideias. A gente vai fazendo esse joguete de preenche e fragmenta. Preenche e traz completude, esvazia e traz fragmentação. Ok? Então quando a gente desencarna, a gente tem um conjunto de potencial emocional que pode nos dar a sensação ou de nos estarmos nos sentindo preenchidos ou de estarmos nos sentindo esvaziados. Dependendo das circunstâncias, os caldos emocionais que são mais fortes, as sensações que são mais impactantes, é as que vão ter a primazia na construção da sensação de saciedade, de preenchimento ou de necessidade barra carência. Tá? Então, quando a gente desencarna, são essas coisas que vão estar em evidência na relação que a gente tem com o que nós sentimos ser. E essa sensação de ser que nós temos aqui agora, na tradição do yoga a gente chama de falso eu, porque ela é uma expressão da nossa sensação de identidade com este corpo e com essa mente barra personalidade.
A gente está tão identificado com esses dois que a gente diz: estou com fome. Não, é o corpo que está com fome. Estou com sede. Não, é o corpo que está com sede. E a gente diz: sou bobo, sou burro, sou idiota. Não, essa personalidade pode estar assim, né? Estou triste, estou alegre. Não, é a personalidade que está experimentando isso. Tá? Mas a gente se identifica com um com o outro. A gente muitas vezes não consegue dissociar a nossa identidade de ser corpo e personalidade ao mesmo tempo. A gente mistura as duas coisas. A gente se confunde, ok? Então, quando a gente desencarna, a gente ainda está imerso nessa relação de identidade com personalidade e identidade com o corpo. Agora, o dito corpo astral, ok? Só que, para além dessa experiência do corpo físico, do corpo astral, da personalidade, existe aquilo que no yoga a gente chamaria de um eu real. Esse eu real, ele não tem uma sensação de individualidade, né, de estar finito, encerrado nessa personalidade ou nesse corpo, ou no corpo astral, ou em qualquer outro corpo que a gente possa nomear. Esse eu real, ele tem uma sensação de individuação, que no yoga significa o quê? Ele se sente como um ser, ele se sente existente, mas essa existência não está limitada, ela é abrangente, ela se espalha, digamos assim, pelo contexto onde ela está manifestada, ok? Então, nós não temos ainda um acesso direto à plenitude desse eu real ou da consciência, do todo, Brahman, como vocês queiram chamar. Mas existe uma espécie de identificador, de ponto de contato com esse eu real, com esse eu profundo, com a consciência, que é o que nós chamamos aqui, de forma bem simplista e rasa, nós chamamos de aura, ok? Então, a aura, ela é uma espécie de intermediário ou uma espécie de modulador, de controlador, de organizador das conversas que a personalidade e o corpo produzem, gerando a sensação de necessidade, carência ou de estar saciado ou se sentindo mais completo. As experiências que nos trazem a sensação verdadeiramente de completude são aquelas que nos trazem a real experiência de sabedoria. Então, se estabelece um saber. Esse saber ele não é intelectual, ele não é mais atrelado à personalidade, né, à mente, nem tampouco às circunstâncias corporais. Ele já é como se fosse um ponto de contato entre nós e a consciência. Ele não é algo que possa ser medido, esse saber. Então, ele não é necessariamente você, sei lá, saber sânscrito. Tá? Isso é um conhecimento, isso está gravado no cérebro. Quando você morre, esse conhecimento tende a desaparecer. Sabedoria está gravado, entre aspas, na alma, na aura. Tá? Conhecimento no cérebro. Então, a falta de sabedoria também encontra um espaço de manifestação, por assim dizer, lá na aura. Tá? Então, a aura ela vai ser também responsável por trazer em nós a evidenciação daquilo que a gente tem vertido como uma sensação sincera de necessidade de algo, de alguma experiência. E é essa sensação de necessidade que é contundente, que é profunda, que serve de lastro para os processos reencarnatórios. A maioria das vezes a reencarnação é compulsória, a gente nem percebe esse processo acontecendo, que eu falei, da aura, blá 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 blá. A gente simplesmente está envolvido emocionalmente e a gente é atraído por esses lastros emocionais para circunstâncias que nós
sentimos ser as mais favoráveis para desenvolver as relações, as experiências que a gente sente que precisa, para se aliviar das pressões que a gente não conseguiu compreender de um contexto qualquer que a gente já experimentou, tá? Sem querer polemizar ou aprofundar demais isso, eu vou dizer aqui, essas pressões que a gente recebe, na sua maioria esmagadora, são referentes às experiências que nós vivemos na matéria mais condensada aqui, na realidade material concreta. Mas pode ser que alguma experiência que eu tive no próprio plano astral gere uma sensação de necessidade ou evidencie alguma carência que sirva de fator de atração para alguma experiência aqui. Tá? Então, o que faz com que eu e vocês reencarnemos, falando de forma simplista e direta, é a nossa ignorância. Ignorância aqui no sentido de falta de compreensão. A gente não consegue compreender, tem a sensação de vazio, necessidade, carência. A gente sente que precisa de algo e a gente acaba criando um fator de atração para essas experimentações. A gente tem essa necessidade de. E a natureza, ou a energia cósmica, o nome que vocês quiserem dar, no yoga, no tantra, a gente chama isso de Maya. Maya, que não é a ilusão, tá? Mas essa potência ordenadora, que é Maya, né? Se vocês quiserem aprofundar, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Então, Maya, ela é um potencial que nos direciona à possibilidade da ordem. Sempre é a possibilidade da ordem. Mas existem algumas circunstâncias que nós chamamos de véus que encobrem a nossa percepção desse potencial de ordenação. Então, esses 5 véus que encobrem Maya é que geram a sensação de ilusão. Tudo bem? Então, para finalizar aqui, deixar o vídeo correr, tá? Não tem ninguém que apaga a sua mente. Não tem ninguém que apaga a sua mente. Você é atraído para um processo reencarnatório por conta das suas necessidades, da sua sensação de necessidade, por conta das suas carências. Nós geramos polos de atração para contextos, circunstâncias, ambientes que a gente sente que pode ser o mais viável para experimentar aquilo que a gente acha que precisa, ok? Que a gente tem sentido que precisa. Tá? Então não tem ninguém apagando a nossa memória. O que ocorre é que a gente já está numa bad emocional, digamos assim, a gente já está impregnado com a ansiedade, a sensação da angústia daquela carência ou daquela necessidade, tá? E aí, aqui, na materialidade concreta, quando a gente está muito apaixonado por algo, a nossa mente fica tacanha, a nossa percepção fica limitada. Então, quando tem esse lastro emocional muito forte, até mesmo na matéria, a gente diminui o escopo. A gente se esquece de muita coisa, né, na matéria concreta. Então, esse processo não é diferente quando a gente está reencarnando. A gente está envolvido emocionalmente com algumas sensações, com alguns caldos, entre aspas, com algumas paixões, e assim o escopo da nossa percepção se torna limitado. Junto a isso, tem o processo de densificação. Você está saindo de um lugar mais denso para de um lugar mais sutil para um lugar mais denso, fazendo com que, tá, esse lugar mais denso tenha a sua própria psicosfera, tem as relações ambientais, tem os seus conjuntos de crença, tem a cultura, tem as circunstâncias políticas, sociais, econômicas. Todas essas pressões permeiam o contexto em que a gente está encarnando, ou o processo reencarnatório. Então isso acaba gerando uma espécie de ruído, entre aspas, emocional, que vai fazer com que aquela consciência que está reencarnando tenha maior dificuldade de acessar o seu conteúdo áurico. Tem ruído, tem interferência. E aí
eu tenho dificuldade de acessar o meu conteúdo áurico. Então, até mesmo aquela sensação, a clareza daquilo que me motiva a estar encarnando, fica difuso, deturpada, e os acessos àquilo que eu já tenho de sabedoria também é dificultado. A gente traz uma certa índole espiritual que corresponde àquilo que de verdade eu já introjetei, eu realizei espiritualmente. Então é aquilo que eu já tenho de assenhoramento do eu real. Eu me assenhorei de algo. A gente traz isso. Então a gente vive um pouco norteado por esse assenhoramento, entre aspas, essa índole espiritual, permeados por um monte de ruídos do contexto que dificultam a minha percepção do meu conteúdo áurico, aquilo que motivou a minha encarnação e aquilo que eu já possuo como sabedoria estabelecida. Tá joia? Pessoas que têm mais sabedoria, ou seja, que têm mais realização, que já são mais assenhoradas de si, que têm mais um contato mais direto com o eu real, digamos assim, que refletem esse eu real com muito mais naturalidade, elas têm a possibilidade de reencarnar com menos ruídos, sofrendo menos interferência desses ruídos emocionais. E, portanto, elas têm a possibilidade de lembrar um pouco mais de quem são. Isso não necessariamente significa lembrar de vidas passadas, mas de lembrar de quem são, de fato, como consciência, ok? Lembrar ou não de uma vida passada pode ser positivo ou não. Algumas pessoas que, tendo maior facilidade de percepção do eu real, mesmo assim, ainda por conta daquilo que motivou a sua própria reencarnação, as suas carências, tá? Acabam tendo a possibilidade de deturpar as percepções que têm, oriundas, por exemplo, de uma outra vida. Interpretar tudo errado. O que é importante para finalizar essa parte aqui é o seguinte, tá? Quando você vai para a praia, você não leva roupa de esquiar. Você não vai levar gorro de lã. Você vai levar roupa de banho, você vai levar uma polo, frescobol, canga. Não é isso? Então, quando você vai reencarnar, você traz a bagagem que é necessária, que você sabe que é pertinente ao contexto que você sente que precisa experimentar. Não tem ninguém que te diz você vai passar por isso. Somos nós que criamos, através dessa sensação profunda de necessidade, de carência, criamos circunstâncias para a experimentação. O propósito não é dor ou sofrimento, é criar condições para crescimento, possibilidades de sabedoria, ok? Então, pegando essa historinha que eu fiz, essa comparação entre viajar para a praia e ele trazer roupa de esquiar na neve, não tem sentido para eu e vocês, ao reencarnarmos aqui para revisitar e olhar de forma mais contundente para algo que a gente julga ser necessário, né? Trazer conteúdos que não são pertinentes àquilo que a gente vai vivenciar aqui. Tudo bem? Então, faz parte do processo, é da natureza. Não é alguém que vem e apaga a nossa memória, né? A natureza sempre tende à ordem, a nos dar a possibilidade de crescimento. Mas chega, já falei demais, vamos deixar o Fábio falar aqui. O que eles fazem? Tem agora é a pegadinha mais escancarada ainda, tá? Eles começam a pôr hologramas em vocês. O que é holograma? Holograma é uma ação, um pedaço de vida ou uma vida que não é sua. Não é sua. E eles colocam em você e falam como se fosse de você. Falam como se fosse sua. Colocam no seu campo mental. Então o que acontece? Eles falam para você nesse momento, olha, na sua vida passada, você não lembra, mas você cometeu crimes horríveis. Horríveis. Você foi terrível. Então você precisa continuar encarnando para pagar esse karma. Você precisa voltar. Porque aquela encarnação passada ali, você foi um assassino. Você baleou muita gente.
se enganou muita gente, quando na verdade parte daquilo é karma, consequência, ou parte do que os próprios senhores do karma cometem ou cometeram. Essa cabala, essa elite negativa cometeu. Tá, vamos lá. Eu não sei nem como comentar isso, pessoal, de tão fora da realidade que eu experimento, isso está. Então, não estou dizendo que seja mentira ou não, ou que ele está inventando, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que eu nunca vi esse tipo de coisa, né? E com os outros espiritualistas que eu tenho amizade, nós nunca observamos isso, tá? Não tem nenhum senhor do karma colocando hologramas na gente. Primeiro que um holograma não é aquilo que ele colocou ali, o conceito de holograma é algo completamente diferente daquilo. Falando de uma forma bem simplista, e posso até estar errando aqui por tentar simplificar, o holograma essencialmente é você conseguir projetar uma imagem em 3 dimensões a partir de uma imagem bidimensional. Então você pega uma imagem que está em 2 dimensões, você faz um arranjo com lasers e lentes. Esse arranjo, né, o laser ele se divide, enfim, vai passando lá nos espelhos, tal, toca lá na imagem e essa imagem é gravada numa placa. E aí quando você depois incide luz sobre essa placa, a imagem que foi gravada nela, ou seja, a imagem bidimensional, por conta da incidência da luz, se apresenta, né, se projeta como algo tridimensional. Isso seria, falando de forma bem tosca, o que é um holograma. Então, o holograma não tem nada a ver com aquilo que ele colocou. Então, eu entendo que muitos espiritualistas tendem a utilizar essas palavras, holograma, quântico, porque isso traz engajamento, isso traz uma sensação de vanguarda, né, de modernidade, enfim. Mas o que ele falou ali não procede, tá? Não tem nada a ver com holograma. O mais correto seria ele dizer: olha, existem consciências que vão implantar ou plasmar algumas imagens, algumas sensações, algumas memórias. Isso pode acontecer. Há um tempo atrás, esse discurso que ele colocou, né, com holograma, era dito com relação aos ETs falando de chips. Eles colocam chips, aparelhos extrafísicos. Vocês percebem? É a mesma coisa, com linguagens diferentes. Então vai mudando a hype cultural e aí a gente vai mudando os nomes, vai colocando os nomes mais modernosos, tá? Então assim, não existe senhores do karma que façam isso. Na verdade, não existe senhor do karma. Isso aí já não existe, tá? Não, não, não existe. Mas pode ser que, sim, algumas pessoas, tá, com as suas devidas sabedorias, e às vezes até com alguma tecnologia, e aí não estou falando de ETs, nada disso, tá? Consigam fazer uma implantação de formas, pensamentos, de ideias, memórias. Isso ocorre, gente. Isso ocorre, inclusive na materialidade concreta, física aqui e agora, tá? Se você já infelizmente participou de algum relacionamento abusivo, seja amoroso ou familiar, é muito provável que você tenha algumas memórias falsas implantadas em você, tá? Ou pelo menos alguém já tentou fazer isto. Tudo bem? Então, gente, não caiam nesse terrorismo, não caiam nessas bobagens,
de que um grupo do mal está fazendo isso, está nos. Isso tudo hum, é bobagem, tá? Vamos continuar. Então eles estão pegando parte da vida deles mesmos e dizendo que é sua. A partir do momento que você aceita que aquilo é seu, você puxa para você todas as consequências de realmente ter cometido aquilo. Um outro ponto que o Cameron Day comenta aqui são os contratos de entrada. Né? Os contratos de entrada basicamente são os contratos para entrar aqui na Terra, por exemplo. São os acordos de entrada originais que os seres que entram no reino demiúrgico corrupto, ou seja, aqui, são forçados a fazer para conseguir entrar nesse sistema. Então, para você conseguir entrar, para você conseguir encarnar na Terra, você precisa fazer um contrato de encarnação. Todos os seres que encarnam fazem um contrato. Não ter esse mundo, gente, não é nosso, pelo menos nesse momento. Não é nosso, é deles. Eles que mandam. Ai, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Não existe isso, pessoal. Não existe essa de contrato reencarnatório. Todos os seres. Olha, vamos analisar essa frase que ele disse. Todos os seres que reencarnam ou que encarnam, tá? Precisam de um contrato, assinam um contrato. Não, não funciona assim, tá? Não funciona deste jeito, porque imagina, gente, um cachorro quando desencarna, ele continua sendo um cachorro. Não necessariamente ele já dá um salto para um corpo hominal. Ele vai voltar como cachorro. Portanto, ele também reencarna, tá? Ele assinou algum contrato? Isso vale para formiguinha, isso vale para para baleia, para os golfinhos, para as vaquinhas, para o cavalo. Vocês entendem o quanto essa afirmação é errada? Ela não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Ainda mais assim, pegando lá o lance que ele disse que tem um grupo, esses seres aí vêm, criam lá os hologramas, como ele colocou, que eu já expliquei que não tem nada a ver com o que o holograma representa. Então, vai lá e jogar um conjunto de ideias para fazer você acreditar que você teve uma determinada experiência numa vida anterior. Tá? Como eu disse, tá? Se você está experimentando alguma experiência de implantação de memórias falsas, essa relação é abusiva. Você está numa relação que é abusiva, ela é violenta. E a grande maioria da população que desencarna, a maioria, não está nessas relações violentas e abusivas, pessoal. Tá? Não é assim. Daqui a pouco, eu tô vendo que vai ter espiritualista falando que cada um de nós tem um assediador. Vocês lembram da época, né, 1990, anos 2000, final dos 90, início dos anos 2000, que tinha a febre dos anjos da guarda? Que todo mundo saiu comprando revistinha, fita cassete, saber o horário que o anjo vai estar do seu lado. Tinha todas essas noiadas aí na época. Foi hype, né? Foi o momento. Enfim, eu acho que daqui a pouco vão começar a fazer isso com o obsessor. O horário que o obsessor vai estar mais perto, todo mundo tem o seu obsessor. Não é assim que funciona. Porque, de acordo com o que o Fábio está trazendo, é quase isso, né? Você desencarna, você vai reencarnar, vai ter uma pessoa que vai te fazer a cabeça para você assumir o conteúdo kármico. Primeiro, que karma significa pura e simplesmente ação. A raiz da palavra em sânscrito é kri, que significa agir. No contexto yogi barra espiritual, onde os caras que desenvolveram esse conceito usaram o termo karma, o termo estava ligado a toda ação que nós fazemos de forma não lúcida ou reativa.
em que a gente não está atento. Karma não significa algo ruim. Karma significa ação feita sem a devida lucidez. Na maioria das vezes, de forma reativa. Como a gente não tem clareza de que a gente engendrou uma ação, muito provavelmente a gente não vai conseguir identificar a resposta ou a reação daquela ação como sendo algo nosso. Então a gente vai atribuir ou a sorte, se a resposta for positiva, graça divina, ou a azar, punição divina, se o negócio for ruim. Tá? Não em oposição, mas de forma complementar ao karma, nós temos o conceito do dharma. Dharma não é missão, não é lei. A palavra, ela tem na sua raiz dha, que significa estabilidade luminosa. Ou seja, é lucidez estável e tranquila. Ma significa fazer, agir. Tá? Então, é fazer com lucidez, ter estabilidade nas suas ações ou na sua conduta, oscilar menos possível, ser mais íntegro. Isso é, de uma forma mais profunda, o que o conceito do Dharma representa de acordo com esses antigos yogis lá na Índia. Tá? Então, enfim, karma não é uma punição, não é algo ruim, não é uma dívida que você tem. É simplesmente o indicativo de que a gente tem agido de uma maneira não lúcida ou semi-lúcida, tá? E muitas vezes, na maioria das vezes, de uma maneira reativa. Bateu, veio as pressões do contexto, eu respondi essas pressões. Lembra do falso eu que está ligado à mente, personalidade e ao corpo? Esse falso eu ele funciona basicamente com base nas abstrações, nas fantasias, nas especulações, nos achismos, nas assimilações. Ele tateia a realidade concreta. Ele passa pela realidade concreta, mas o que ele vê são as sombras das suas imaginações. Então ele projeta sobre tudo o que ele está experimentando um monte de valores, de sistemas hierárquicos, de pode, não pode, deve, não deve. Tudo bem? O eu real, ele vê além disso. Ele não vê certo, errado, bem e mal. Ele não está preocupado com a moral. O eu real está preocupado com ordenação, sensação de estabilidade e centramento. E desordenação, sensação de instabilidade e obscurecimento. É isso que o eu real observa. Não é certo, errado, bem e mal. Não é a moral. Nem tampouco os preceitos éticos. Tudo isso faz sentido e é observado pelo falso eu. Tá? Enfim, vou dar play de novo para deixar o Fábio falar. Aceita que dói menos. A realidade é essa. Não sei daqui a pouco. Não sei como era antes. Agora, essa é a realidade. Então veja bem, para entrar na festinha deles, precisa fazer um contratinho. Todos os avatares, todos os facilitadores do despertar fizeram um contrato para estar aqui. Jesus fez contrato para estar aqui. Chico Xavier fez contrato para estar aqui. Buda fez contrato para estar aqui. Madre Teresa fez contrato para estar aqui. O Osho fez contrato para estar aqui. Você fez contrato para estar aqui e eu também. Todos que estão encarnados fizeram um contrato. A diferença é a capacidade de negociação. Ou seja, quando você está naquela situação que eu descrevi até agora, de não saber o que está acontecendo do outro lado, você aceita qualquer coisa. Ah, foi Nero, põe aí no meu contrato. Ah, vai ter uma vida ruim, põe aí no meu contrato, porque eu preciso repor. Vai ser pobre pra caramba, é verdade, abusei do dinheiro na vida passada, então põe um contrato de pobreza. E a gente vai lá e assina qualquer coisa. A diferença é que os avatares normalmente fazem um contrato um pouquinho melhorzinho, porque eles têm um pouco mais de consciência do que eles são e do que eles podem passar. Muita coisa que está acontecendo na sua vida, na minha vida, pode
Pode ser coisa que a gente assinou, que a gente concordou. E aí é o que ele diz: podemos revogar esses contratos a partir do momento que a gente toma consciência deles. E aí já emenda um pouco no. Pessoal, eu sinto que isso é meramente um sistema de crença, tá? É algo que deve fazer muito sentido pro Fábio, enfim. E se ele se sente, de alguma forma, impelido a buscar mais centramento e ordenação com esse tipo de abordagem, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? É, mas o que ele falou de maneira concreta, no, no que se diz respeito ao plano astral, isso não existe, tá? Não existe. O mais curioso que eu posso compartilhar aqui com vocês é o seguinte: existe um tipo, vamos colocar assim, uma raça alienígena que nós chamamos de Greys. Ele, na verdade, são três espécies que eu conheço. Pode ser que tenha mais, mas são três espécies que eu já entrei em contato desses Greys. E a minha experiência foi a seguinte: existe uma de mais ou menos 1 metro que eles têm um alto desenvolvimento tecnológico, mas uma moral muito semelhante, um pouquinho só mais ordenada do que a nossa, tá? Então a maneira como eles interagem é muito semelhante, mas um pouquinho só melhor do que a nossa. Não é muito, não. Existe um outro grupo que tem 1,20 m por aí, são um pouquinho mais altos. Esses, eles têm um avanço tecnológico absurdo, mas eles, por características circunstanciais da onde essa raça se desenvolveu, eles todos são telepatas, tá? Então, naturalmente eles são telepatas. Eles não precisaram se desenvolver espiritualmente, nada disso. E por serem telepatas, eles aprenderam a uma certa maneira de controlar suas expressões emocionais. Então, não é que eles entenderam e sublimaram as emoções. Não, muito pelo contrário. Eles criaram uma trava, eles não querem observar isso. Tá? Só que a natureza, como eu disse, ela tende à ordem, ela quer que a gente se desenvolva. Então, esses caras estão começando a perceber que as travas emocionais que durante milênios eles colocaram para conseguir se sustentar como espécie. Porque imagina se você, telepata, percebe que o seu vizinho está falando mal de você, ou vice-versa, e aí o outro cara sente isso também, e aí vai defender um ou outro. Como espécie, os caras iam se aniquilar rapidamente. Então eles criaram um mecanismo de suprimir as emoções, tá? Então não é que eles ficaram sábios, repito, eles suprimiram para que a espécie pudesse sobreviver. Hoje, não tendo mais risco de aniquilação da espécie, né? Já milênios, milhares de anos depois, ou milhões de anos, eu não sei precisar de verdade. O fato é que esses caras estão começando a sentir a pressão das emoções, querendo popular o campo deles. E como nós, seres humanos e eles, nós temos alguma, digamos assim, similaridade de campo, eles conseguem reencarnar aqui. Então eles reencarnam aqui para ter a experiência emocional, porque isso é pertinente ao nosso corpo ou à condição humana, ok? Não que o corpo deles não seja, mas à condição humana. E aí, quando eles estão fora do corpo, eles compartilham telepaticamente a experiência emocional. Então, a conta-gotas, toda a espécie está conseguindo passar por uma experiência de maturação, de amadurecimento emocional, sem a necessidade de todos eles virem reencarnar aqui. Isso é só uma curiosidade. E a terceira espécie são uns caras mais altos, tipo 1,70 m para cima.
Eu já ouvi relatos de pessoas dizendo que eles são maus e blá blá blá. Eu nunca tive nenhuma experiência negativa, muito pelo contrário. Todas as experiências que eu tive de expressão de um saber profundo foram com esses caras, com esses greys mais altos. Mas o fato é que nesses momentos que a gente tem de transmigração de almas, né, em que chegam almas de outros orbes aqui no nosso planeta e que há uma certa movimentação de almas daqui para outros orbes também. Essa dinâmica é natural no universo, tá? A gente muitas vezes nem percebe que desencarnou ou que encarnou em um outro planeta, a gente ainda acha que está no planeta Terra, porque as estruturas emocionais, é, é, materiais são muito semelhantes, a gente nem desconfia muitas vezes, ok? Então isso tudo é possível. Então, alguns caras que vieram de uns lugares aí que são mais ordenados do que o planeta Terra, eles vieram porque eles não conseguiram se sustentar lá. Mas isso não significa que eles são porra loucas, né? Ou, sei lá, endemoniados. Significa só que eles não conseguiram manter o padrão de ordenação emocional que aquele lugar tem. Só que como eles estão chegando aqui, no nosso plano, no nosso planeta, significa que eles têm mais ordem, na média, eles têm mais ordem emocional do que nós. Então eles percebem determinados nuances da estrutura de como o jogo funciona aqui de uma maneira mais clara do que nós. E aí, por volta de 2016, 2017, eu comecei a perceber nos meus alunos, nos grupos que eu tinha, né, nas minhas experiências fora do corpo, um certo grupo desses camaradas que vieram para cá em degredo, meio que em banho-maria na aura de algumas pessoas. Eles não estavam fazendo nada, não estavam induzindo a fazer mal, nada disso. Mas eles estavam tentando pegar carona nas experiências emocionais das pessoas que estavam aqui para tentar burlar o processo reencarnatório. Então, isso foi uma das coisas que ocorreu. Aí, quando a gente percebeu que estava ocorrendo, gente, quer dizer, eu e alguns outros projetores, os amparadores, blá blá blá, foi feito um trabalho para chegar nessas pessoas e dizer: opa, não é assim que a coisa funciona. Não, não é desse jeito, né? Não vai funcionar assim. A experiência que você está tendo dessa forma é como uma trapaça. É que nem você colar na prova. Você até passa de ano, mas você aprendeu alguma coisa? Não necessariamente. Muito provavelmente não. Então, esse tipo de conversa foi feita, esse tipo de trabalho foi feito e o pessoal entendeu que não dava para burlar, que as necessidades emocionais dele, as carências, cedo ou tarde, iam aparecer. Então, ok, experimente o plano astral o tempo que for necessário até os lastros emocionais começarem a ser tão fortes que vão atraí-los para a experiência reencarnatória, né? Então, foi esse o trabalho que foi feito. Mas não há, de forma alguma, essa história de que alguém está transferindo karma para que a gente viva as experiências que são do outros, eles. Não é assim que funciona, não. Tá? Eu sei, e não é o foco do nosso React aqui, mas eu sei que existem algumas pessoas, né, já foram mais pessoas, já foi um grupo maior, agora são poucas pessoas que utilizando-se de técnicas, burlavam o processo reencarnatório. Fizeram isso durante milhões de anos, milhares de anos, para ser mais correto. Não milhões, mas milhares de anos, pelo menos aqui no nosso planeta. E essas pessoas, a grande maioria já não estão mais na nossa espiritosfera. A gente, junto com os manos, já foi feito um trabalho também. Alguns se conscientizaram, né? Encarnaram, fizeram coisas interessantes enquanto encarnados. Mas isso é papo para um outro momento. O próximo tópico, que ele fala o direito universal
e força defensiva. E é uma coisa que eu queria falar com vocês, que no mundo espiritualista, aliás, a primeira frase que ele coloca aqui, deixa eu até ler o que ele colocou. Ó. Na maioria das doutrinas da nova espiritualidade, e aí escutem bem, é considerado não espiritual ou não evoluído até considerar o uso de força defensiva, né? E aí ele comenta, aparentemente um bom pequeno recém-nascido deve deixar pessoas e seres parasitas passearem por cima deles, roubar, drenar energia, manipular, implantar, prejudicar da maneira que quiser, né? E a gente tem que suprimir emoção negativa e ficar vítimas felizes desses abusos, né? E aí aquela frase, né, que dizem que é de Jesus, que se alguém te bater numa face, dê a outra, né? A gente meio que dá uma manipulada nisso para dizer, olha, se alguém te fizer um mal, fique quieto. Ninguém está falando para procurar briga. Tanto que está falando aqui força defensiva. Mas nós temos sim que nos defender. Temos sim que nos defender. Se alguém vem na rua e te dá um soco na cara, o que você vai fazer? Vai ficar esperando o outro? Ou você vai, no mínimo, se defender e tentar dar um para sair correndo, para fugir, enfim. Né? Ou você vai falar, você deu aqui, dá aqui agora. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente se defende. Não procura encrenca. Mas se a encrenca acha a gente tem que mostrar um pouco de força também, gente. Tem que parar com essa coisa de ai meu Deus, ai, não pode, ai, vai, que violência, que violência. Né? Tô falando espiritual, não é pra sair dando soco nas pessoas na rua, gente. O que ele tá falando aqui De certa forma, aqui, tudo bem, né? Nós precisamos ter uma postura defensiva, isso é ok, mas a postura defensiva não necessariamente ela é reativa, ela precisa ser reativa. O que eu quero dizer, a gente, para se defender, não precisamos necessariamente esperar um ataque. As nossas posturas, a construção de uma maior sabedoria, de uma maior autopercepção, de uma experiência mais lúcida e concreta na materialidade que nos cerca e não no plano astral. É aqui e agora. Tá? Pense assim, se no mais denso você está se saindo bem, no mais sutil você vai tirar de letra. Então, não fiquem... isso eu aprendi com os sábios indianos. Não fica muito preocupado com pós-vida, não. Constrói a sua experiência concreta de lucidez aqui. Né? De uma outra forma, esses sábios diziam o seguinte: você tem que realizar Brahman, é nessa vida, é agora. Né? Mas o que eles estavam querendo dizer? Ó, a experiência concreta da espiritualidade é no mundo da material concreto. Né? A experiência espiritual concreta na materialidade é a que é a mais correta, é isso que eu quis dizer, desculpem. É a mais válida. Não é lá no outro plano, é aqui. Porque se aqui você consegue construir uma grande amplitude de lucidez, fora dessa densidade, com menos pressões psíquicas e emocionais, você vai tirar de letra. Tudo bem? Então, essa questão da violência, né? Eu aprendi com o sábio Ramakrishna o seguinte: você deve amar todo mundo, inclusive os seus inimigos. Mas esse aí dá tchau de longe. Você não precisa ter contato, entendeu? Você não precisa criar uma relação com aquelas pessoas que são nocivas. Então é nesse sentido que eu digo, olha, a defesa ela não precisa ser reativa. Eu não preciso esperar algo acontecer para, entre aspas, me defender. A construção de uma postura mais lúcida nessa minha jornada prática do dia a dia já serve como anteparo, já serve como um princípio de defesa, tá? E eu costumo dizer também, espiritualmente falando, tá? Espiritualmente falando. Se você está fazendo o seu melhor de maneira íntegra, honesta,
né, não está mentindo para si mesmo dentro desse processo de desenvolvimento espiritual, quando alguém vai tentar fazer alguma bobagem contigo, espiritualmente falando, quando chega um obsessor ou você vai sofrer algum assédio, a sua, a sua integridade, ou seja, vou usar o termo que os espiritualistas gostam, né? A sua energia vai estar tão centrada, você vai estar tão assenhorado de si, que vai dar muito trabalho para esses caras fazerem qualquer tipo de assédio ou obsessão. Então eles vão, ou eles vão se cansar e ir embora, ou eles vão olhar e falar: caramba, com todos esses perrengues, essa pessoa tá fazendo isso, né? Tá assim, tá mandando bem. É capaz a gente ainda servir de inspiração para alguém mudar de lado, entre aspas, para alguém tomar consciência. Então não se preocupem em revidar ou dar uma porrada para sair correndo, tá? Se, se preocupem, né, maneira de dizer aqui, né, valorizem a sua postura concreta no dia a dia. Construa uma postura profunda no seu dia a dia, tá? Não através de práticas de meditação, né? Que vai todo dia, às 6 da manhã, eu tenho que meditar, vou jogar energia para o mundo, blá blá blá. Isso tem o seu valor, né? Mas o mais concreto, que é uma das coisas que eu falo até no meu curso de meditação, é isso, que sentar e fechar os olhos é a ponta do iceberg. O real processo meditativo está na experiência concreta do dia a dia. E lá no curso eu explico mais sobre isso, eu falo mais sobre isso. Então, não caiam também num certo terror de que vocês precisam fazer técnicas, jogar energia aqui, né, jogar energia lá, fazer uma proteção. Procurem construir uma experiência lúcida no seu dia a dia. Né? Procurem, se a gente procurar ser a melhor pessoa que a gente puder, sem máscaras e sem hipocrisia, já está valendo. Já está valendo. Agora, é claro que se você se sente mais tranquilo emocionalmente, psiquicamente, em fazer os seus paranauês, faça. Quer acender uma vela, cantar um mantra, quer fazer algum ritual, faça, não tem problema. Desde que você não coloque força inexistente a esses rituais. Ou seja, esses rituais, essas coisinhas, têm uma força que é pertinente a elas. Não coloque mais do que essas forças que eles possuem. O que eu quero dizer com isso? Não crie uma dependência. Oh, se eu não acender esse incenso, eu não vou purificar. Oh, só isso aqui vai ser capaz de tirar a nhaca que caiu sobre mim. Começou a pensar assim, você está dando mais força para algo que não tem força. Então, constrói força pessoal. E a sua conduta, a sua postura, a maneira como você vivencia essa tal espiritualidade no dia a dia, isso é muito mais contundente para te proteger, tá? A gente ter exercer o nosso direito de defesa. Defesa. Porque quando você começar a revogar esses contratos, vão ocorrer ataques, eles vão atacar. E se eles vão atacar e você fica lá, pode atacar, ó, a minha face é outra face agora. Vai cair. Vai cair. Tem que bater de volta, tem que pôr pra correr, tem que encaminhar esses safados pro conselho kármico. Ou chamem do que quiser. Eu tô falando aqui conselho kármico porque é o mais falado, né? Encaminha. Encaminha. Fala, agora vocês se viram com esses lixos aqui. Tá? Uma outra coisa interessante que ele diz é o conceito de certo ou errado, né? Ele diz que esse conceito de que tudo que é de ruim aqui tem um motivo. Não, gente, não tem. O motivo é que a gente está sendo enganado. Ponto. Ah, aconteceu uma guerra, milhões de pessoas morreram. Ah, era o karma coletivo. O karma coletivo é a caçambola. É genocídio mesmo. Está errado. É contra a lei universal. Ninguém que está na Terra, ninguém
que está na Terra, e aí tem o meu vídeo do que é o planeta Terra, que é um planeta prisão. Ninguém que está dentro dessa prisão tem mais alguma coisa para aprender com o sofrimento nesse planeta. Não tem. Não tem. Não tem karma coletivo. Aliás, não tem karma. Já fiz um vídeo sobre isso. Isso é para baixar vibração, para manter a gente aqui, lá embaixo, enganado, voltando ad eterno para esse planeta. Não caiam nessa. O certo e o errado, dentro da lei universal, existe. O certo é a liberdade, a independência. O errado é quando eu invado a sua liberdade, o seu espaço. É isso. E um dos últimos pontos que ele... Vamos lá. O que ele coloca ali como sendo os senhores do karma e tal, de novo, não existe, mas de uma certa forma a gente, eu concordo ali que, por exemplo, se você está tendo, se você tem condições de atuar energeticamente sobre um determinado grupo ou determinada pessoa que está, de uma certa forma, em erro, no sentido de não estar percebendo as repercussões daquilo que ele está fazendo, né? Está engendrando de maneira proposital um malefício a outro, há atuação. Isso sim, há atuação. A realidade extrafísica não é muito diferente da realidade física. Eu venho falando sobre isso já há algum tempo nos meus vídeos, né? Então não é que existe necessariamente uma polícia, um exército astral, mas existe sim forças que vão atuar sobre determinadas circunstâncias para que determinados tipos de comportamento que são nocivos cessem, não ocorram. Tá? Então é importante que a gente também tenha a clareza de que esses ditos obsessores, né, não necessariamente são como mostrado nos filmes, com cara grotesca e por aí vai, né? Obscurecidos, como vultos. Não. Tem aparência muitas vezes comum, alguns têm até uma boa aparência, né? Propositadamente tem uma boa aparência. É claro que existem alguns que plasmam propositadamente uma aparência tenebrosa, né? Como uma forma de intimidação. Tudo isso existe, mas no final das contas, as relações, a forma de atuar não é muito diferente da forma de atuar de algumas gangues ou grupos com más intenções aqui na materialidade concreta, tá? Então existem forças de contenções, tudo bem? Muitas vezes compostas por pessoas que têm conhecimento de uma de uma manipulação energética, né? De processos, em alguns casos, magísticos, se bem que isso agora está bem mais raro na nossa espiritosfera, não é mais necessário, mas enfim, tem um bom conhecimento de uma manipulação energética e, principalmente, tem muita realização. Quando o Fábio fala da defesa, da agressão, como eu disse, não é necessariamente você sair na porrada com um obsessor, né? Ah, ele está te atacando, né? Então, existem meios, e aí eu falo por experiência, tá? E eu volto a afirmar, a experiência minha direta, não é a verdade, mas eu volto a afirmar, toda vez que eu tive um ataque muito contundente e que eu percebi isso e pude atuar, a minha própria postura, a minha predisposição ao diálogo, né? A demonstração de que, não por arrogância, mas naturalmente, pô, eu não tô com medo, tá tudo certo, né? Você não tá me amedrontando, ou você não tá causando. O que tá rolando? O que tá pegando? Da onde vem essa sua animosidade? Né? Então, eu, particularmente, eu atuo assim. Né? E
Às vezes a pessoa vem com uma agressividade, vem para cima, e eu, de verdade, foram raros os momentos em que eu revidei. Na maioria das vezes, eu simplesmente acolhi aquela expressão com bem-querer, com carinho, e o processo é energético, pessoal. É energético e consciencial. É claro, como eu disse, só nessa encarnação são 25 anos de experiência. Mas quando ocorre isso, eu uso daquele momento como um momento de possibilidade de, de atuar positivamente sobre aquela pessoa. A pessoa está esperando o embate, não é à toa que ela estava fazendo o que ela está fazendo comigo. O embate ela já tem. Então o que eu faço? Que não é a verdade, não é o certo, o que eu faço é comecei a receber muita porrada, a pessoa veio para cima, digamos assim, né, num processo às vezes de extrema raiva, de desespero, ela vem para cima, eu deixo e aproveito a oportunidade que está rolando ali, tá? De repente entrar num acoplamento áurico, de tentar transmitir para aquela pessoa alguma referência de um bem-querer, de um saber, de alguma coisa que possa servir de uma janela de oportunidade. Eu vou tentar trazer dentro daquilo que ela tem como experiência alguma memória de um momento em que ela não era assim, em que ela já teve uma experiência de carinho, de bem-querer, para que ela tenha a clareza de que é possível pensar e sentir de uma maneira diferente. Não de maneira intelectual. Que é possível ela ter outras experiências, porque ela já teve. E aí, às vezes dá certo, a pessoa sai do looping e sai correndo e vai embora. E outras vezes a pessoa continua e aí eu tenho que fazer um movimento de afastamento energético, né? Eu uso alguma técnica de afastamento e simplesmente quando, né, eu tô fora do corpo, eu vou para um outro lugar. Eu vou para um outro lugar em que ela não tem acesso. Quando eu tô aqui dentro do corpo, se o negócio pesa, eu faço os meus paranauê. Se não, é minha postura, é o meu dia a dia. É a forma como eu enxergo a realidade, é o não julgar, né? É observar o fato. É isso que eu quero dizer. Não julgar é não colocar um valor para além daquilo que está acontecendo. É ver a coisa como ela é. Então, isso é um exercício que eu faço, não é uma conquista ainda. Então, muitas vezes vem a tendência do falso eu de projetar emoções, de projetar um monte de coisas nesse sentido, tá? Enfim, eu acho que eu acho que o vídeo foi interessante, né? Do Fábio. Acho que deu pra gente conversar sobre várias coisas. Esse vídeo ficou maior do que eu esperava. Me desculpem, eu sei que eu falo demais, mas eu espero que tenha sido proveitoso, tá? Porque tem coisas que não dá pra gente deixar passar, infelizmente. Tem coisas que é importante a gente pontuar, trazer o contraponto, porque na maneira como algumas pessoas compartilham a sua experiência espiritual, elas aparentam ser tão assertivas, né? E que é muito fácil as pessoas comprarem aquilo como sendo uma verdade. Tá? Fazem isso muitas vezes na inocência, na ignorância. Então, eu acho importante fazer os contrapontos, e aqui eu já novamente digo: não aceitem nada do que eu compartilhei como verdade absoluta, não engulam sem discernir,
né? Ponderem o que faz sentido para vocês, absorve o que não faz, joga fora ou deixa ali em banho-maria, põe num cantinho, depois você revisita, tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Mais uma vez eu peço a você que deixe o seu like, se você ainda não é inscrito, que se inscreva, ative as notificações, me procura lá no Instagram, né, @inckmingrone, e ajude o canal da maneira que você puder, né, seja se inscrevendo, tornando-se membro, fazendo uma doação, ou com o seu engajamento, compartilhando, escrevendo comentários, né? Isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento do canal e para o meu trabalho também. Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê na próxima.